Eu acredito que, antes de tudo, elas têm um símbolo importante. Nós não podemos adiantar e prever qual é o tamanho que elas terão, mas elas estão convocadas por um espectro mais amplo e fazem uma interação daqueles que querem a democracia no Brasil. A democracia está em risco no Brasil todos os dias. As circunstâncias de ataque à democracia pelo governo Bolsonaro não se dão apenas no ataque aos demais poderes, ao Supremo Tribunal Federal ou à própria Câmara dos Deputados, mas se dão através do empobrecimento geral da população, de um governo que não tem legitimidade mais. A legitimidade de um governo na democracia não vem apenas das urnas, ela acontece quando esse governo cumpre a Constituição. E eu creio que estes partidos estão cientes, e sobretudo o povo brasileiro está cada vez mais consciente, de que este não é um governo constitucional. Quando nós temos 110 milhões de brasileiros e brasileiras que estão em insegurança alimentar, quando a capa de um grande veículo de comunicação, de um grande jornal, coloca aquela garimpagem por ossos, e no mesmo período, no mesmo mês, há um adendo de lucro ou societário, de valor, às 5 maiores empresas que atuam no Brasil, justamente no ramo frigorífico, de mais de 20 bilhões, nós estamos vendo que aqui não há um governo para produzir a mediação que leve ao desenvolvimento de todo o Brasil. Está se naturalizando a morte, a exclusão e a fome. E estes são aspectos que atingem a democracia tanto quanto o ataque institucional. A democracia não é só institucional. Ela está hoje em risco pela alta da inflação, pela alta dos combustíveis, pelo abandono social, pelos milhões que estão na fome e por chegarmos a quase 600 mil mortos e termos uma CPI que indicou concretamente que isso foi planejado. Eu até ouvindo o Diogo, no momento anterior, na sua análise sobre a situação dos combustíveis, a sua situação do apagão, esses riscos todos que estão colocados no Brasil, a crise hídrica, eu diria o seguinte: o Darcy Ribeiro uma vez nos trouxe uma frase que disse assim: a crise da educação do Brasil não é crise, é projeto. Eu avalio que o Bolsonaro não tem apenas uma crise diante de si, ele criou um projeto que nos levou a essa realidade e que está, inclusive, revelado pela CPI. Deputada, bom dia. Quer dizer, na verdade, boa tarde, né? Deputada, ainda sobre a questão das manifestações, a gente viu, depois dos atos de 7 de setembro, teve aquela manifestação em São Paulo, em outros lugares, manifestações organizadas pela direita anti-bolsonarista, né? Que, no entanto, foram bem pequenas, bem menores do que os próprios atos de 7 de setembro e também menores do que outros atos organizados pela oposição em meses anteriores, em junho, por exemplo. É possível unir essas forças? Porque eu sei que há grandes diferenças do PT, de outros partidos de esquerda, com esses movimentos, brigas homéricas no passado, mas sem uma união não se consegue ter uma mobilização que realmente cause impressão, né? É possível ter essa união em algum momento, já que amanhã com certeza não terá? Eu acredito que é possível e desejável, nós estamos trabalhando neste sentido. As nossas diferenças estão muito mais no campo econômico hoje do que qualquer outra coisa com estes amplos segmentos, porque há segmentos antibolsonaristas que continuam avaliando que a sua política econômica tem que seguir, não é? E a esquerda, não apenas a esquerda, mas a oposição que está adensada pela participação da sociedade, quer mudanças também na política econômica, porque ela faliu. Isso está nos levando a uma condição em que o Brasil não terá um futuro por não ter um presente, porque não há um projeto de desenvolvimento que efetivamente consiga recolocar o Estado na sua atividade, que nós acreditamos fundamental, de atuar para o desenvolvimento do país. O Brasil não vai se desenvolver sem Estado, Diogo. O Estado é um elemento fundamental. E aqui, então, reside a principal dificuldade. Qual é o papel do Estado para aqueles que atuaram favoravelmente ao governo Bolsonaro e para aqueles como nós, que somos oposição desde o início, porque apresentamos a candidatura de Haddad, porque buscamos a candidatura de Lula, que vivemos uma situação de golpe continuado?
Agora, isso eu com certeza te respondo dizendo que, neste momento, a política é fundamental. A democracia política é o caminho pelo qual nós iremos disputar processos eleitorais que sejam livres. Enfim, depois apresentaremos cada um o nosso candidato ou candidata. Mas agora nós temos que contestar quem não pretende sequer, no limite, que as eleições aconteçam, que é quem está na presidência da República. Porque cria um contexto de instabilidade tal que não permite ao Brasil ter a liberdade de decidir o seu futuro. Eu realmente acredito que Bolsonaro, no governo, e o seu governo, é um governo contra a democracia, e contra esse segmento nós podemos fazer uma ampla aliança no Brasil.